O Brasil tem uma trajetória de quebra econômica, ao mesmo tempo que a gente tem um problema que todas as pesquisas captam isso, que é o mais importante do Brasil, que é crime organizado tomando favela, crime organizado tomando cidades. Eu tive em Araguari agora, no fim de semana, no podcast do Três Irmãos. Araguari não é uma cidade grande, uma cidade lá do Triângulo Mineiro, uma cidade legal e tal, todo pichado o PCC. O PCC tomou Araguari, teve já troca de tiro com a polícia, como não tinha no volume e tal. Então assim, o PCC tá avançando em cidades como Araguari. O Comando Vermelho já avançou no Brasil inteiro também. Ninguém fala nesse enfrentamento. Não dá com a legislação atual. Isso estou falando assim, de maneira clara. Não dá pra derrotar esses caras com a legislação atual. Então não dá pra chegar assim, não, nem Lula nem Bolsonaro. Então vamos botar o Eduardo Leite, que vai chegar, olha, é muito importante ter uns calma. Não dá pra ter calma. É desesperadora a situação. É desesperadora no sentido de que não é sobre um discurso radical. Eu sou de direita, eu sou pela família. Isso é... Desculpa o termo, foda-se. Esse discurso é vazio. É assim, o Brasil vai quebrar, vai precisar mexer na Constituição demais, vai ter que, assim, congelar salário de vários setores do funcionalismo, vai ter que cortar um monte de mamata, e isso é pouco, vai ter que acabar com as emendas parlamentares. Imagina acabar com a emenda parlamentar. Tem 50 bi de emenda, vai ter que cancelar esses 50 bi de emenda. Não, vai ter que achar dinheiro assim, vão ter que cavucar, sabe, 250 bi de corte de orçamento pra você conseguir melhorar a credibilidade e baixar juros. Fez essas duas coisas, começar a sobrar espaço pra gente respirar. E ninguém tá falando nisso. Então, o próximo presidente vai ter que, pra resolver o problema, vai ter que ser um presidente radical no sentido de enfrentar o problema. Vai ter que ser o presidente mais radical pra enfrentar o problema. Senão, cara, a gente vai numa trajetória de, assim, o país quebrar, ficar institucionalmente bagunçado, num mundo que o Trump e a China estão tirando onda, estão brigando entre eles, e a gente é o otário no meio da briga que quer ficar se metendo e tá tomando tapa na cara. É muito ruim, assim, é muito grave a situação. É a situação mais grave que a gente teve, sei lá, desde a redemocratização. Quero saber mais sobre isso, mas eu preciso ir ao banheiro. Manda uma pergunta enquanto isso. Vamos lá. O Rafael Cardoso, ele fala assim: Renan, vocês atuarão como partido no espectro em que o bolsonarismo domina com lemas de Deus, pátria e família? O que projetarão para conquistar o tal eleitorado que os distinguirá dos protagonistas do campo? Puta, eu vou falar assim de coração aberto. Eu não vou abrir concessão nenhuma no nosso discurso. Esse discurso Deus, pátria e família, ainda que assim, alguém aqui é contra Deus, pátria e família, é meio que um truísmo. Minha família é religiosa, membros do MBL são cristãos em geral. Não temos, né? Fala assim, eu tenho algo contra Deus. Não tenho nada, muito pelo contrário. Somos a favor da liberdade religiosa. Pátria, nós defendemos o interesse da nação brasileira, temos um projeto de Brasil. E família, sim, a gente tem uma orientação mais conservadora nesse sentido. Dito isso, isso é só um chavão. Né? No governo do Bolsonaro, se eu for falar em família, tinha a Damares, que é uma da maior promotora do discurso de esquerda nessa área que se podia ter. Nem o governo Lula foi tão avançado quanto a Damares no governo do Bolsonaro. Então, esse discurso deles é um discurso vazio, mas eu entendo porque é vazio. É um discurso que é formado e é montado para atender um eleitor mais velho, que gosta desses chavões. A gente não quer falar com esse eleitor, assim, a gente não quer ceder para esse eleitor se esse eleitor for exigir da gente um comportamento meio idiota. A gente tá falando, eu vou enfrentar o crime organizado, vou declarar guerra ao crime. Você quer estar junto com a gente? Não, mas porque o capitão, eu quero declarar guerra, eu quero prender ou matar todas as lideranças do Comando Vermelho, do PCC, etc. Tá? Eu vou retomar o território. Você tá com a gente? Não tô, então boa sorte. Fica aí com o candidato Bolsonaro, que ele não vai fazer nada, como não fazem esses governadores para enfrentar o crime organizado. Eu vou falar aqui, é uma coisa que todo mundo precisa falar, nós precisamos acabar com a CLT. Esse regime, esse modelo de contratação para a geração, especialmente geração Z, não tá funcionando, a galera não quer, a galera tá pensando em novas formas para lidar com a economia global. E aí, o cara mais velho, não, Deus, pátria, viva o capitão. Eu vou romper. Se for para falar não para esse eleitor, eu vou falar não. Só que eu não vou mentir para ele. Esse é um eleitor que tá acostumado a ser enganado, especialmente esse eleitor mais velho. É feito de trouxa. Ele foi feito de trouxa no governo do Fernando Henrique, foi feito de trouxa pelo Lula, foi feito de trouxa pelo Bolsonaro, porque eles falam que esse eleitor quer ouvir, esse eleitor dá o voto e depois fica lá se frustrando. A gente não vai mentir para esse eleitor, não vou pedir voto pro eleitor se precisar ser na base da mentira, vou ficar entregando esses chavões. Nós vamos pedir voto falando o que a gente quer fazer e não vai ceder uma vírgula da nossa agenda, que é uma agenda muito mais dura que desses caras. O Vinícius, ele fala assim: Brasil seguro, próspero e desenvolvido. Na sua visão, qual o caminho para realizarmos esses 3 eixos? Acha possível vermos nessa geração? E qual seria o lugar do Brasil no mundo e a nossa identidade como povo? Vamos lá, um Brasil seguro. O Brasil seguro começa com uma guerra ao crime organizado e o restabelecimento da autoridade do Estado brasileiro sobre o próprio território. Mais de 25 milhões de pessoas vivem em regiões dominadas pelo tráfico. São, 20 e tantos milhões, é um país.
as periferias das cidades brasileiras são tomadas pelo tráfico. Você vai ter que retomar. O governo brasileiro, se tiver vergonha na cara, e os militares brasileiros que ganham um salário gigantesco pra ficar coçando o saco, tomando uísque em clube militar, se tiverem vergonha na cara, vão participar de operações pra retomar a porcaria do nosso território. Aí a gente vai prender ou matar, se resistir num conflito, ou as lideranças do crime organizado. Vamos instituir o direito penal do inimigo, que é mais célere, com penas mais altas pra quem for de organização criminosa. E vamos pegar aquelas pessoas que moram nas periferias e inserir elas economicamente a partir do momento que elas estão livres do crime. Você vai poder inserir escola, você vai poder urbanizar a favela, você vai poder levar a economia formal para esses lugares. E aí a gente começa a falar em inserir milhões de pessoas na vida normal. Um Brasil próspero, que ele citou e desenvolvido, passa necessariamente, para ser próspero, necessariamente por reformar a máquina do Estado e fazer uma agenda de competitividade que a gente nunca fez. Ou seja, para um cara instalar uma fábrica no Brasil, ou para o cara montar uma startup de tecnologia, ou para vocês aqui, o Vilela, vocês têm um podcast, para valer a pena vocês continuarem trabalhando aqui, ralando todo dia, as condições econômicas têm que estar claras. Imposto tem que ser o necessário, pouco, mas o necessário para suprir as atividades do Estado. Se você for montar uma empresa, tem que ser rápido. Para fechar uma empresa, tem que ser rápido. A energia elétrica tem que ser mais barata. O dinheiro no banco tem que ser barato. Toda essa gente tem que ter. Se você vai montar uma fábrica, tem que ter estrada, tem que ter ferrovia. E a gente não faz nada disso. A gente tá todo lenhado. A gente só fica pagando conta do Estado e aí o imposto fica caro e a gente, meu Deus. Então tem que ter uma super agenda de competitividade. E isso vai demorar para dar o resultado, assim, a gente tá falando em... Se a gente toca isso que eu acabei de falar aqui, em 15, 20 anos a nossa vida muda mesmo, de fato. A gente começa a falar, pô, eu tô vivendo num país decente. E dessa maneira a gente projeta poder pro mundo, primeiro pra América Latina e depois pro mundo, e o Brasil passa a ser um país respeitado, que é o que a gente não é. Assim, se você não consegue ser respeitado internamente, você permite que o Comando Vermelho seja dono de metade do Rio de Janeiro, como é que você vai querer brigar com os Estados Unidos? Você não cuida nem do quintal. O Comando Vermelho e as outras facções são donos de boa parte do Nordeste, das principais cidades do Nordeste, mas o Lula fica igual um débil mental. Não, é que eu sei imitar mal, né? Não, a Ucrânia faça isso, o Irã faça aquilo. O Lula não tem condição de falar assim, Marcola faça isso, Marcinho VP faça aquilo. Muito pelo contrário, tá tendo infiltração do Comando Vermelho no governo do Lula. Então, assim, eu não compro esse barato desses caras e pra ter esse Brasil sério, a gente tem que fazer essas coisas aqui. E não importa se sou eu falando, um partido que vocês estão montando, Renan, é um partido que não gosto, tudo bem. Então, o cara que você gosta, exija dele que ele tenha essas posições, porque todo mundo sabe que é isso que precisa ser feito. Eu vou dizer pra vocês já, não sei se é essa câmera que tá, olhando pra câmera, duvido se você cobrar o Tarcísio ou esses caras que eles vão adotar essas posturas e essa posição. Até porque como governadores não fizeram. O PCC aqui em São Paulo aumentou de tamanho. O PCC chegou em Minas Gerais e tá lá. E aí esses governadores vão falar que eu vou ser bravo. Eles não são bravos, não são nada. Eles são uns caras convencionais, normais, ligados ao centrão, que vão só empurrar o problema com a barriga. Mas vai ser uma bucalização do... A aplicação do direito penal do inimigo, porque a gente tem que, assim, falar... Pra não parecer assim, eu vou prender, vou matar. Parece só um slogan. Não, o que é o enfrentamento ao crime organizado? A ideia de declaração de guerra, ou seja, há um estado anormal das coisas, há um inimigo interno que ocupa de maneira ilegítima território nacional, e ocupa território, ou seja, chão, bairros inteiros, cidades inteiras, e ocupa internamente estruturas do Ministério Público, das polícias, especialmente Polícia Civil, política. Você tem políticos ligados, eu vou dar um nome aqui, ligados ao PCC, espalhados pelo Brasil. Isso tudo está acontecendo. Não adianta a gente chegar aqui com o nosso direito penal todo confuso, com o nosso processo penal todo lento, com o inquérito policial que demora pra caramba pra andar, achar que a gente vai enfrentar esse cara. Não tá dando, a gente tá perdendo essa guerra. E mais, esses caras estão com tanta grana que eles estão com ONGs fazendo lobby em Brasília. Não é minha opinião, tem matérias do Estadão, matérias do Metrópolis, tem alguns jornalistas que estão correndo risco de vida a fazer isso. O André Chalders. Inclusive, é uma recomendação. Um dia era legal trazer esse cara aqui. Ele faz um trabalho investigativo dessa relação das facções criminosas com o governo, que é sensacional. Então, assim, essas ONGs estão atuando no governo federal, no governo Lula, estão fazendo filme e botando na Netflix. Tem um filme que foi... assim, se alguém procurar aí, chama O Grito. É um filme, é uma joint venture do PCC e do Comando Vermelho, com ONGs ligadas a eles. Com a participação tem o Marcola no filme, o Marcinho VP, tem um parente do Marcola, tem o Oroa, que é filho do Marcinho VP. Todos eles falando que o sistema prisional é muito ruim, que isso precisa mudar. E a ONG que atua no filme é a mesma ONG que estava sendo investigada por lobby lá no Congresso Nacional e no governo Lula. Então,
os caras já estão nesse nível. Os caras têm ONG fazendo lobby em Brasília. E com a legislação atual e com os métodos atuais, não tem como tocar. Esse aqui, ó. Esse filme, premiado e tal, tava na Netflix. Nem sei, acho que deve estar ainda. Então a gente normalizou o crime organizado na nossa vida. Está normalizado. E a gente simplesmente não pode aceitar. Então, o direito penal do inimigo é uma tese que foi criada por um juiz alemão chamado Günther Jacobs. Que ele fala que existe o cidadão comum, que ele aceita. Você aceita a legislação brasileira. Eventualmente você pode, ao longo da tua vida, cometer algum delito. Todo mundo pode cometer, alguém pode cometer um crime normal. Mas você aceita a regra brasileira. O inimigo é aquele que não reconhece, não aceita e que atua sistematicamente contra a ordem constitucional e contra o direito daquele país. Portanto, contra ele não dá pra você aplicar as regras que é aplicado contra você, por exemplo. Você é um cidadão comum. Eventualmente você pode ter cometido um erro, beleza, você vai ter seu direito de defesa, tudo garantido. Agora, um cara que pertence a uma facção criminosa, ele não pode ser detido e solto na hora, sabendo que o cara tá trabalhando com uma série de ladrões de banco, que tá ocupando bairros inteiros. Não, o direito tem que ser rápido, e um dos princípios do direito penal do inimigo é ser rápido, tem que ser veloz, os procedimentos têm que ser velozes, e as penas muito altas. Dizem-se, o Bukele fez a versão dele do direito penal do inimigo em El Salvador. Dá pra dizer que sim. Os Estados Unidos tiveram uma legislação específica para crimes de terror. Na Europa existem legislações específicas para crimes de terror que são inspirados no direito penal do inimigo. O que a gente está propondo é muito claro. Direito penal do inimigo para as facções criminosas. E aí o Estado brasileiro destruir as facções criminosas, eliminar elas e ficar com uma lei muito dura para que elas não voltem a surgir. E aí você recupera essas áreas de favela que a gente tem no Brasil e as periferias das cidades, que são um lugar onde esses caras montam a autoridade deles. Recuperar, salvar aquelas pessoas, levar educação, levar emprego para aquele lugar, ter um investimento de décadas em infraestrutura para você tornar essas favelas, essas comunidades, essas periferias em bairro. E aí, cara, a gente tá falando assim em liberar milhões de pessoas que, por exemplo, hoje... Não sei se eu estiver me estendendo aqui, Vilar, me interrompa. Não, tranquilo. Mas assim, quantas propriedades que poderiam ser, através de regularização fundiária, que estão em favelas ou em zonas controladas pelo tráfico, poderiam, num processo de regulação fundiária, ser tornadas oficiais para os seus donos, para que eles possam financiar em banco, mas que hoje não dá para fazer isso, porque hoje quem define que aquela posse é daquele cidadão é o próprio tráfico. No Rio de Janeiro, se um cara do Comando Vermelho quiser desalojar uma família e dizer que ela não é dona daquela casa que é fruto de uma invasão, ele faz. Eles são a autoridade. Então, sabe, você não consegue levar a cidadania para essas pessoas, o básico do básico do básico. E do jeito que nós estamos atuando como governo e tal, não vai rolar. A gente tá perdendo e os caras estão avançando. Então, essa é uma guerra que tem que começar. Alguns falam, isso é uma buquelização. As pessoas vão criar as analogias que elas quiserem sobre isso. Para mim, o tema central é a aplicação do direito penal do inimigo e uma declaração de guerra a esses caras para resolver rápido o problema. A gente está arrastando por muito tempo esse problema. Muito obrigado por assistir até aqui. Se gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreva no canal A Missão para Mais. Aqui temos cortes do MBL e do Partido Missão todos os dias dos temas mais importantes do momento.